Bom dia, sexto ano. Hoje é dia 30/10, né? Sexta-feira. Vamos continuar aí, pessoal, com o nosso conteúdo na página 283. Na última aula, quarta-feira, eu falei para vocês que nós íamos começar a ver os dois tipos de sistema nervoso, né? O sistema nervoso ele divide em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, né? A área que estuda toda a estrutura do corpo, pessoal, é a anatomia, tá? Que está dentro da biologia. Para quem faz faculdade alguma faculdade na área de saúde, tem disciplinas, né, de anatomia, tá? Tem vários semestres de anatomia, que é uma disciplina dentro da área de saúde, tá? Então, na anatomia, é a parte da biologia que estuda toda a estrutura do corpo, tá? Então, eu falei para vocês que o sistema nervoso ele se divide em sistema nervoso periférico e sistema nervoso central. O sistema nervoso central ele é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. No sistema nervoso periférico são os nervos do encéfalo, né, que são os nervos cranianos, e os nervos raquidianos, que são da medula espinhal, tá? Tem aí um esquema aí nessa página, pessoal, onde ele está dividindo lá, ó. Então nós temos o encéfalo, né? O sistema nervoso central é formado pelo encéfalo, que está lá em cima, lá da cabeça, né? E a medula espinhal, né? A medula é o que a gente chama de coluna vertebral, né? Tá aqui. O sistema nervoso periférico, ele tem os nervos cranianos, que são esses nervos, pega aqui o pescoço e a parte do crânio, e os nervos raquidianos, tá? Que é o ombro, o quadril, tá? E a medula espinhal, tá? Então, é essa a divisão. Sistema nervoso central, encéfalo e medula espinhal. Sistema nervoso periférico, nervos cranianos e nervos raquidianos, tá? Vamos ver o que ele está falando aí, ó. Constituição do sistema nervoso. De acordo com a sua anatomia, o sistema nervoso é dividido em duas partes. Sistema nervoso central, constituído pelo encéfalo e pela medula espinhal, e sistema nervoso periférico, formado por uma rede de nervos que partem do encéfalo, que são os nervos cranianos, e da medula espinhal, nervos raquidianos. Tá? Sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso central, pessoal, envia, né, a função do sistema nervoso central é enviar mensagem para todo o corpo. É o sistema nervoso central que vai enviar a mensagem para todo o corpo. Essa mensagem ela é recebida e interpretada, né, do meio externo para a parte própria do corpo, para cada parte do corpo, né? Tá? Aí o encéfalo, que é formado pelo cérebro, cerebelo, bulbo e ponte, recebe isso daí, né? E transmite esses impulsos, tá? Dentro desse sistema nervoso. Então vamos ver o que ele está dizendo aí. Sistema nervoso central. O sistema nervoso central é a parte do sistema nervoso encarregada de enviar mensagens de comando para todo o corpo, para o corpo todo, né? Ativando as ações do organismo. Esse sistema também recebe e interpreta informações vindas do meio externo e de partes do próprio corpo.
A imagem ao lado mostra a constituição do sistema nervoso central, encéfalo e medula espinhal. Observe que o encéfalo é formado por cérebro, cerebelo, bulbo, ponte e bulbo. As partes que compõem o sistema nervoso central são protegidas por ossos. Assim, o encéfalo fica dentro da caixa craniana e a medula espinhal no interior da coluna vertebral. Os órgãos do sistema nervoso central também são protegidos por membranas resistentes chamadas de meninge. Então, ao lado aí, pessoal, a gente tem lá o sistema nervoso central, né, com o encéfalo, que é formado pelo cérebro, cerebelo, ponte e bulbo e a medula. Então, nós temos aí, observem aí, encéfalo, o sistema nervoso central, né, que é formado por o encéfalo, tem lá o cérebro, cerebelo, bulbo e ponte, e depois a medula espinhal. Então, vocês percebam aí, pessoal, que é por isso que quando uma pessoa sofre um acidente ou mesmo tem uma queda, né, sofre uma queda e ela fratura a coluna, deixa de ter determinados movimentos, né? Às vezes, dependendo da fratura que ela tem na coluna, ela pode até recuperar com cirurgia e tal, recupera alguns movimentos. E às vezes a lesão é tão grande que ela não recupera mais os movimentos, acaba ficando numa cadeira de roda, né? Não consegue mais andar, porque é ali, tá? No sistema nervoso central, né? Que faz parte ali a coluna espinhal, que tem todo o comando, né? Para poder realizar determinadas as funções do nosso organismo, tá? Lá na página 284, pessoal, tem um esquema certinho aí, ó, tá? Onde a gente vai ver aí, ó, nós temos lá, pessoal, ó, começando lá do lado esquerdo aí, dessa foto de vocês aí, coluna vertebral, então nós temos toda a coluna, tá? Medula espinhal, que fica ali. A medula espinhal, pessoal, ela é protegida, tá? Por essas vértebras, tá? A medula espinhal, ela fica dentro dessa vértebra. Então, a vértebra, na realidade, que é os ossinhos, né? Eles protegem a medula espinhal, tá? Os ossos protegem a medula espinhal. Por isso que quando acontece um acidente, às vezes no acidente acontece que quando a pessoa perde todos os movimentos, porque a medula espinhal foi afetada, né? Outras vezes não afeta a medula espinhal, afeta somente a coluna mesmo, ali, somente essa parte óssea, né? Então aí a pessoa não perde os movimentos, tá? Aí nós temos o cérebro, né? O órgão do encéfalo. Então, é protegido também por esse osso, né? Que é o crânio, tá? Que protege, certo? E aí nós temos aí as meninges e a caixa craniana, né? A caixa craniana é essa parte, esse osso, tá? Caixa craniana. Aí dentro dessa caixa craniana nós temos as meninges, tá? Então, vocês observem aí que essas substâncias, elas são protegidas por ossos, né? Então, a caixa craniana, que é o osso aqui da cabeça da gente, vai proteger o quê? As meninges, né? E o cérebro, né? Que é o órgão do encéfalo, tá ali dentro. A caixa craniana protege. No caso da medula espinhal, ela é protegida pelas vértebras, tá? E aí nós temos lá, ó, as vértebras, ali está uma representação de vértebras da coluna, tá? E dentro dessa vértebra nós temos nervos, que aí está num meio cinza, meio azulado aí, que são os nervos, tá? Quando a pessoa tem inflamação nesses nervos, pessoal, que passa a ter lá
determinadas complicações na coluna, né? A inflamação desses nervos, que aí tem uma lordose, uma escoliose, dependendo do local, né, onde tem essa inflamação. Aí nós temos lá. Então, aqui nesse esquema nós temos as estruturas, né, que protege o sistema nervoso central, né, que é a caixa craniana e as vértebras. Tá? Órgãos que compõem o encéfalo, cérebro, cerebelo, ponte e bulbo. Então, o cérebro é a parte mais volumosa do encéfalo, né? Ele é quase que toda a caixa craniana é envolvida pelo cérebro, tá? É preenchida, né, pelo cérebro. Lá no cérebro tem os centros nervosos, né, que são responsáveis pelo sentido, tipo tato, gustação, olfato, audição, visão, né? Então, os órgãos dos sentidos são protegidos ali, estão dentro do cérebro, tá? Também está no cérebro a memória, pensamento, inteligência, tá? Então, são áreas que estão ali no cérebro. Vê o que ele está dizendo ali, ó. O cérebro é o órgão mais volumoso do encéfalo e ocupa quase que totalmente o espaço interior da caixa craniana. Nele encontram-se os centros nervosos responsáveis pelos sentidos. Então, quais são os sentidos? Tato, gustação, nós já vimos isso, vocês já viram isso, né? Tato, gustação, olfato, audição, visão, né? Também é a sede de funções importantes como a memória, pensamento e inteligência. Então, isso fica no cérebro, pessoal. Aí tem um esquema aí, ó, regiões do cérebro. Então, nós temos aí, ó, a área motora voluntária, ou seja, a área que realiza os movimentos voluntários, ou seja, que nós podemos determinar, pensamento e emoções, parte motora da fala, para você falar, né? A audição. Aí nós temos a outra parte que é responsável pela visão, área de interpretação, tato e outras áreas sensoriais. Então vocês vejam que cada partezinha do cérebro ele é responsável, né? Tem uma função específica, tá? Continuando aí na página 285, vamos ver aqui que ele está falando lá. O cérebro também comanda os movimentos musculares ligados aos movimentos voluntários do corpo, os quais dependem de nossa vontade para serem executados, como andar, pular, correr, falar, esticar o braço para alcançar um objeto. Então, os movimentos voluntários também são coordenados pelo cérebro, tá? Alguns movimentos involuntários, ou seja, não dependem de nossa vontade, como eriçar os pelos do corpo nos dias de frio, também são comandados pelo cérebro, tá? Então, o cérebro também é responsável por movimentos voluntários, ou seja, aqueles movimentos que dependem da nossa vontade, tá? Tipo, se eu quiser levantar daqui, para minha perna se movimentar, para eu poder andar, depende da minha vontade. Se eu não quiser, eu fico aqui, né? Mas se eu mandar a mensagem lá para o meu cérebro que eu quero andar, então eu vou levantar e vou movimentar as minhas pernas. Então, o cérebro também é responsável por movimentos voluntários. E alguns movimentos involuntários, ou seja, que não depende da minha vontade, como ele citou aqui, o fato do cabelo, né, do corpo da gente ficar todo eriçado quando a gente está com frio, né? Isso não depende de nós,
Sem que você queira, isso acontece, tá? Uma outra parte aí, pessoal, do encéfalo, que é formada pelo cerebelo. O cerebelo está logo abaixo do cérebro, tá? A função do cerebelo é contração dos músculos, ou seja, deixar o músculo em repouso, né? Manter o equilíbrio do corpo, tá? Vamos ver o que ele está dizendo aí, ó. O cerebelo é um órgão localizado logo abaixo do cérebro, tem como principais funções conservar o tônus muscular, ou seja, o grau de contração dos músculos em repouso e manter o equilíbrio e a postura do corpo. Então, lá no cerebelo que vai manter o equilíbrio e a postura do corpo. Uma outra parte aí do encéfalo é a ponte, que é uma região entre o cérebro e o bulbo, tá? Olha lá, a ponte é uma região intermediária entre o cérebro e o bulbo. Ela conecta a medula espinhal e o bulbo ao restante do encéfalo. Outra parte aí do encéfalo, o bulbo, que está abaixo da ponte, né? Como a gente viu ali naquele esquemazinho ali, né? Então, abaixo da ponte está o bulbo. Ela controla o quê? A respiração e a digestão. Também vai influenciar também nos batimentos cardíacos, né? Tem várias funções aí o bulbo, mas é lá, ó, bulbo ou medula oblonga. Situa-se logo abaixo da ponte, controla a respiração, a digestão, influencia nos batimentos cardíacos, entre outras funções. Então, nós vimos aí, pessoal, uma partezinha, né, dos órgãos que compõem o encéfalo. Então, nós vimos o cérebro, a ponte e o bulbo. Vamos falar um pouquinho aí agora da medula espinhal, né? A medula espinhal é um cordão, né? É um tecido nervoso, é um cordão que fica na coluna, esses ossinhos aqui. Quando a gente coloca a mão aqui, que você sente esses ossinhos bem no meio das costas, né? Ali está a sua coluna. Dentro da coluna, nós temos a medula espinhal. Então, na realidade, a função da minha coluna, dos ossos da coluna, é proteger a medula espinhal, tá? Ele é um cordão de tecido nervoso, tá? O que ele está dizendo aí, ó. Medula espinhal. A medula espinhal é um cordão de tecido nervoso alojado no canal vertebral, ou seja, ali dentro das vértebras, né? Esse canal é formado pela sobreposição das vértebras da coluna vertebral, ou seja, um ossinho em cima do outro, sobreposição, né, da coluna vertebral. Nas laterais das vértebras existem orifícios de onde partem os nervos nervos raquidianos, né? Então, nós temos a coluna vertebral, né, que são os ossinhos. Dentro dessa coluna nós temos a medula espinhal, ou seja, a coluna, esses ossinhos, a função dela é proteger, né, a medula espinhal, tá? Dessa medula espinhal vai partir os nervos raquidianos. Tem aí um esquema da parte da coluna vertebral e medula espinhal. Então, nós temos ali, ó, coluna vertebral, uma vértebrazinha em cima da outra. Esse verdinho, esse meio cinza aí, pessoal, o nervo raquidiano. Então, dessa coluna aí vai sair os nervos raquidianos. E aí tem as vértebras, né, que são os ossos na realidade. Aí ele tem o esquema ali à sua direita, tem uma vértebra, tá? O meio ali dessa vértebra, para a gente ter uma noção. Então, nós temos o corpo vertebral, né? Que é esse osso ali de cima.
o nervo raquidiano e a medula espinhal, tá? É por meio dos nervos raquidianos que a medula espinhal se conecta a diversas áreas do corpo, tá? Por isso, pessoal, que quando você tem algum problema na coluna, você passa a ter problema, tipo se você tem uma lordose, que é um tipo de deformação na coluna, né? Quando a coluna tem que ser reta, né? Então, dependendo da posição, quando eu sento, fico muito tempo dessa forma aqui, né? Tô fazendo isso com a coluna acaba ficando dessa forma, né? Ou o contrário, né? Em vez dela ficar assim, ela tem esse sentido, porque, vamos supor, você carrega muito uma mochila muito pesada desse lado, então sua coluna tende a ficar torta, né? E aí você vai tendo esses problemas de coluna e isso vai afetando outras partes do seu corpo, tá? Como dor nas pernas e outras áreas, tá? Aí tá dizendo lá, sistema nervoso periférico. Então, o sistema nervoso periférico, ele é formado pelos nervos, né, que partem do sistema nervoso central, ou seja, encéfalo e medula espinhal. Vamos ver o que ele está dizendo ali, ó. Conforme já mencionado, o sistema nervoso periférico é formado por nervos que partem do sistema nervoso central, encéfalo e medula espinhal, e se ramificam pelo corpo todo. Sua função é conectar o sistema nervoso central ao resto do corpo, lembrando que existem dois tipos de nervos, os cranianos e os raquidianos. Nervos cranianos ligam o encéfalo aos órgãos dos sentidos, como a gente viu ali, pessoal, na página 284, onde ele está falando ali sobre os nervos cranianos, né? Lá no crânio. Ligam o encéfalo aos órgãos do sentido presentes na cabeça e no pescoço. Então, até aqui no pescoço são os nervos cranianos, daqui para cá já são nervos raquidianos. Com exceção do nervo vago, que comunica o encéfalo com os órgãos internos, como coração, intestino, estômago, etc. Ali na página 286 tem um esquema ali, ó, pessoal. Observe na imagem a localização de alguns nervos cranianos. Então, os nervos cranianos vão até aqui. Do ombro para baixo aqui, pessoal, já são nervos raquidianos, tá? Então, os cranianos ali, ó. Vamos começar ali, ó. Nós temos olfatório, né? O nervo que liga a narina, né? Vai fazer está relacionado ao olfato, né? Nervo trigêmeo, nervo glossofaríngeo, quer dizer, da faringe, né? Depois, nervo vago, que o nervo vago, veja aí, ó, ele está ligado, o nervo vago, ao pulmão, ao estômago e ao intestino. Aí nós temos o ventríbulo cloquear, que está ligado ao ouvido. Temos aí o nervo facial, tá? Essa parte da face, né? Onde nós temos toda essa parte, toda a ramificação dessa parte da face. Nervo óptico, que está ligado à visão, tá? Tem ali, ó. E depois o oculomotor, né? Então, vocês veem aí os nervos, né? Os nervos cranianos, ou seja, do cérebro, toda essa parte aí que o cérebro comanda, sem contar ali o nervo vago, né? Que ele não vai estar somente ali nessa parte, nessa região da cabeça, ele já vai estar ali ligado. O nervo vago é uma exceção, que ele vai estar ligado ao pulmão, ao intestino e ao estômago, tá?
Então vamos ver aí cada um desses nervos aí, pessoal. Esse, na realidade, pessoal, nós vamos ver isso daí na próxima aula, tá? Nós veremos esses nervos aí, tá? Mas na realidade esse sistema nervoso, ele apresenta 43 pares de nervos, tá? Mas na próxima aula, pessoal, nós vamos ver isso daí, tá? Então por hoje é só isso. Beijo a todos, bom final de semana, até segunda-feira.